Tô padrão Dom Juan de Marco. Na verdade, com a barba que eu tô percebendo tá ficando branca, eu tava na expectativa com a barriga de poder aproveitar agora o final do ano para fazer um biquinho aí de Papai Noel, mas falaram que a barba tinha que ser maior. Aí eu falei, eu vou ter que esperar o ano que vem, já vou deixar desde já. Bora começar a brincadeira, né? Qualquer dia eu faço. Isso daqui, na verdade, é para incentivar todo mundo, né? Aí no Novembro Azul. Então, o bigodinho é o símbolo de quem precisa fazer exame, vai lá e faça, larga a mão de frescura, né? É isso o importante. Então, faça exame de próstata quando necessário, porque antes, né, fazer o exame, que pode ser mais confortável do que você imagina, mas eu acho que ainda é melhor do que ter uma doença que não dá para curar, né? Então, pensa bem aí nos seus valores. Bora codar, então, e vamos, né, nos divertir um pouco. A gente conseguiu montar um processo de inserção de aluno. Esse processo de inserção de aluno, ele tem um problema, e esse problema é um problema crasso, né? Ele já está ali marcado. Que quando ele passa por todo esse laço daqui, ele pode ter inserido o último? Não, inseriu o último não. Se você tentar inserir e o array estiver lotado, ele vai estourar esse cara. Então a gente precisa ter um controle. A gente já trabalhou com uma exception hoje, né? Então a gente poderia, por exemplo, lançar uma exception ali. Então a gente poderia fazer um lançamento de exception. Olha só o que eu poderia fazer. Eu venho aqui e coloco o lançamento de uma exception. Vou fazer um throw. E aí eu vou colocar aqui lista cheia. Aí, ó, lista está cheia. Vamos ver agora o que acontece. Quando eu compilei o meu programa, eu lancei uma exceção aqui, vou rodar o usa curso, vamos ver. Ele vai lançar uma exception lá. Ilegal exception, lista cheia. Lembra que a gente tentou inserir o tal do Dionésio e não deu certo? Quando eu tentei inserir o Dionésio, ele não inseriu o Dionésio, mas também não mostrou que não inseriu, não mostrou o que ele fez, simplesmente ignorou. Ele passou por todo mundo e já era. Então a gente pode lançar uma exception nesse caso. E aí você pode estar preocupado pensando assim, bom, será que se eu tiver somente dois, né, vou deixar lá somente dois aqui, vou lançar aqui somente esses caras. Será que se eu tiver somente esses daqui, vai dar problema? Então, olha lá. Meu, bonitinho, ele inseriu dois lá, o José Everson e o Albertino, deixou o terceiro espacinho como nulo, perfeito, funcionou. Tá bacana, tá bacana, tá bacana. Se eu passar mais um valor, né? Então, se eu inserir mais um valor, ele vai encher minha lista. Beleza, compilou, rodou, ele conseguiu encher a lista e não deu nenhuma mensagem de erro. Agora, se eu tentar passar do limite da minha lista, que eu tenho possibilidade nesse momento de 3, esse aqui seria o quarto item inserido, então compila, roda, ele vai lançar uma exception. E aí essa exception é legal, porque é uma exception na hora de adicionar o aluno e ele passou. Aí fala, beleza, tá funcionando, a gente está usando lançamento de exceção. Pô, top, top, maravilha. E aí eu falo para você, é legal? É. Esse jeito que a gente montou é muito bacana, tá joia. Mas ele tem os problemas. E aí qual que é o problema? O tempo de inserção dele é muito alto. Porque vamos imaginar que eu tenha 1 milhão de possibilidades, né, de vagas. Eu tenho 1 milhão de vagas de aluno para alunos no meu curso. E aí, eu já estou com 999.999 alunos. Só falta um para eu encher, chegar no 1 milhão. Para ele chegar a descobrir esse um, olha só, para ele descobrir esse um, ele tem que passar por todos os outros alunos. Então, ele vai ter que passar pelos 999.999 para descobrir que tem um, né? E isso daí não é legal. E pior, quando a minha lista tá cheia, tá lotada,
ele precisa passar por todos os elementos. Então, uma questão muito complicada para a gente. Essa questão realmente é muito complicada. Por quê? O algoritmo funciona, mas ele não é bom. Ele não é performático. E aí, se você for imaginar, então, né, vamos começar a desenhar aqui. Vamos imaginar que a gente tem aqui umas. Aqui foram 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 espacinhos de um array. Quando eu coloco o primeiro aluno, aí eu vou lá e coloco o José Everson aqui. Adicionei o José Everson, beleza. Quando eu vou lá e adiciono Albertino, depois adicionei o Jean-Claude, depois eu adicionei o Dionésio. E aí você vê que ele vai crescendo a nossa lista de alunos e o tempo para achar uma vaga, uma posição vaga, começa a aumentar, porque ele tem que passar. Para adicionar um próximo, ele vai vir aqui nesse aqui, tá vago? Não, próximo. Tá vago? Não, próximo. Tá vago? Não, próximo. Tá vago? Não, próximo. Tá vago? Tá. Coloca aqui um. Então, aí é um problema que ele vai crescendo e vai ficando lento. Não teria uma forma de inserir diretamente? Eu acho que tem formas de inserir diretamente, mais esquematizadas do que usar essa técnica aqui do adiciona aluno. E se eu quisesse adicionar agora o aluno, mas eu vou adicionar ele em uma posição específica. Você percebeu que todo mundo que a gente foi inserindo, a gente pegou aqui, quando não tinha, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Não tinha ninguém, eu peguei aqui, não tem ninguém. Qual que é a última posição? Qual que é a última posição preenchida? Nenhuma. Então, a primeira posição será preenchida. Então, eu vou lá e preencho o primeiro. Preenchi lá a primeira posição. Agora, eu preciso passar por essa para descobrir qual que é a próxima. Se eu mantivesse uma forma de indicar e de apontar que aqui é a minha posição que vai receber o elemento que eu estou inserindo, e eu não precisasse passar por todos os anteriores, isso daí se tornaria algo interessante. Porque aí eu vou ter um tempo rápido para inserir, porque eu já sei a posição. Eu vou na posição, insiro. Eu não preciso ficar passando por todo mundo. Como que eu posso fazer isso? E se, né, eu guardasse, além da descrição e além da lista de alunos, eu guardasse a informação da quantidade de alunos. Se eu pegar e falar assim, eu quero agora a quantidade de alunos, né? Private int, sei lá, quantidade de alunos ou total de alunos que eu tenho na minha lista. E aí o que acontece? Qual que é o total de alunos que eu tenho na minha lista? Eu sei que quando eu crio um objeto, esse cara já começa como zero, mas eu vou insistir só para deixar registrado que tá zero, beleza? Só para registrar, tá zero, para a gente ter essa noção. E se agora eu falo que quando eu insiro, eu conto. E aí, na hora que eu quiser inserir alguém, eu vou lá e vejo qual que é a posição, a próxima posição vazia e coloco nessa posição vazia. Será que não ficaria melhor, mais rápido e, sei, né? Mais eficiente do que essa técnica que a gente está montando, que a gente montou aqui no Adiciona Aluno? Eu acho que ela é bonitinha, ela é interessante, eu acho que fica legal. E aí, essa técnica, ela vem assim, ó. Imagina aqui, esse cara agora, eu tenho um apontador. Esse apontador é o meu total de alunos, que começou lá em zero.
Então, o que, que acontece aqui? Ele está apontando justamente para esse cara, está na posição 0. Então, aqui é a posição 0. Ele está apontando para essa posição. Eu inseri o José Verson. Quando eu inseri o José Verson, você concorda que eu inseri uma pessoa? Se eu inseri mais uma pessoa, mais um aluno, deixou de ser 0, agora é 1. Eu somei mais 1 aqui. Logo, a próxima posição disponível é essa. 1. 0 é essa, 1 é essa. Então, eu posso fazer um controle que vai inserir. E a técnica é, eu sempre insiro no final da minha lista. Então, eu vou colocando sempre no final da minha lista um novo elemento. Para que a gente possa acompanhar, eu tenho aqui o meu adiciona aluno, eu vou fazer aqui o adiciona no final. Ó. Então, vamos fazer aqui um public, void, adiciona no final. E aí eu vou passar um aluno, para ele se adicionar no final. Beleza, vou adicionar agora no final. Quais são as coisas que eu preciso me preocupar, né? A primeira coisa que eu preciso me preocupar seria do aluno, né? Para verificar se o aluno não é vazio. Eu preciso realmente me preocupar nesse momento se o aluno tem algum valor vazio, né? Então, se o cara passou aqui um null, ou se ele passou um abre e fecha aspas como nome do aluno que ele está inserindo, será que eu preciso me preocupar com isso? Aí você fala assim, seria muito bom. Bem, vamos tentar ver na hora que eu tento inserir um valor nulo em um aluno. A gente já tem aqui no set nome. Ou seja, quando chama o construtor, ele vai chamar o setNome ele vai testar para ver se é nulo ou se é um abre e fecha aspas, que a gente já está testando aqui, ó, se é nulo ou se é vazio. Ele está testando. Se for nulo ou vazio, ele já vai falar que o nome do aluno é vazio. Então, o teste já está na classe aluno. Por quê? Porque quem tem que saber que o nome do aluno não pode ficar vazio é o próprio aluno. Então, a responsabilidade de saber quem tem nome ou não é da classe curso, mas sim da classe aluno. Aluno não pode ficar sem nome. Precisa ter nome. Então, a própria classe já resolve isso daí. Então, eu não preciso me preocupar com esse cara daqui. Então, eu não preciso, por exemplo, me preocupar com o valor que vai ser passado. Se for passado branco ou nulo, ele vai berrar em algum momento por causa do set que a gente vai fazer. E aí, vai lançar uma exception e vai parar o processo. Perfeito. O que mais eu preciso testar? Bom, tem algumas coisas que são importantes. Eu estou inserindo na minha lista. Mas, por um acaso, a minha lista ela está cheia, então, o que eu preciso testar? A lista está cheia? Eu posso testar se a lista está cheia. E aí, como que eu vou testar que a lista está cheia, né? Bem, você concorda comigo que se, por exemplo, se eu pegar o tamanho do array de alunos, e ele vai ter tamanho 3, e for igual ao total de alunos 3, quer dizer que ela está lotada. Então, se o tamanho do meu array for igual ao total de alunos, ela está lotada. Então, eu posso verificar se a minha lista está cheia com isso daí. Posso fazer esse processo. Então, if alunos, ponto, seu tamanho for igual ao total de alunos, eu vou lançar uma exceção. E aí, qual que é a exceção? A lista está cheia. É isso daqui. A lista está cheia. Minha exceção foi lançada agora. A lista está cheia, beleza, lancei a exceção. Joia. Quando eu lanço a exceção, ele para o funcionamento e eu não preciso me preocupar. Se ele passou por esse if daqui, ele pulou, ou seja, se esse if deu falso, ele deu um bypass no lançamento da exceção. Então, eu continuo com a jogada. Agora, o que eu preciso testar? Bem, eu já sei que, eu já testei se o aluno é válido, se o valor passado é válido, se a minha lista não está cheia.
É só inserir na posição. Então, o que, que eu preciso falar? Eu preciso falar que alunos, na posição total de alunos, ela recebe um novo aluno. E aí, depois que eu fiz isso daí, o que, que eu preciso fazer? Bom, depois que eu fiz isso daqui, eu simplesmente vou falar que o total de alunos, mais, eu incrementei, eu contei mais um. Ó, só que legal, eu posso fazer esse teste aqui. Então, para fazer esse teste, vou compilar aqui, ó, compilei, a gente tem ele bonitinho. Eu vou alterar esse cara daqui, que eu estou utilizando o adiciona aluno. Eu vou utilizar agora o adiciona no final. Então, eu vou colocar aqui, adiciona no final. Então, vai ser isso daí, adiciona no final, adiciona no final, adiciona no final, adiciona no final. Então, beleza, estou adicionando. Vou comentar e vou ver parte a parte a execução, né? Então, vou colocar aqui um comentário grandão, tá tudo comentado, só tenho a primeira, né? Compilei, rodei. Beleza. A primeira, ele vai fazer a impressão. Quando ele fez a impressão, olha lá, o curso vazio, bonitinho, ele imprimiu. Opa. Era para ter mostrado isso. Ele pegou e mostrou a nossa execução. Cadê? Compila. Espera. Respira. Executa. Beleza. Senão ele roda a versão anterior e não vai ter, né? Aí aqui, nós começamos. O curso não tinha descrição. Tudo vazio, né? Não estava preenchido. Agora a gente colocou uma descrição e colocou lá o primeiro aluno no nosso curso. Agora, vamos colocar mais um aluno, né? Vamos adicionar mais um aluno. Compilou, executou. Agora, nós temos mais um aluno. Está funcionando, o adiciona no final. Vou agora fazer o processo de colocar mais um aluno. Então, compilou, adiciona mais um aluno. Ele adicionou os 3 alunos. Chegou, minha lista está lotada, não tem mais espaço. E aí, eu vou tentar agora dar continuidade e vou adicionar mais um. Compilou, executou e ele lançou uma exceção dizendo que minha lista está cheia. Show de bola. Estou controlando agora a minha lista, né? Não tenho mais problema quanto a isso. Além disso, né? Além disso, se eu chegar aqui, eu vou apagar aqui, ó. Vou tirar aqui o José Everson da Silva. Apaguei. Deixei vazio. Compilei. Executei. Na hora que eu fui tentar rodar, ele já falou, ó, o nome do aluno não pode ser vazio. Funciona. O nome do aluno tem que ter alguma coisa. Mas se, por exemplo, eu tentar inserir aqui, ó, passar um valor nulo, compilou, executou, ele vai inserir o primeiro, mas na hora que ele tenta inserir o segundo aluno, ele já vai reclamar. Então, aqui a gente já tem uma validação que o nome não pode ser vazio. Então, essa validação é legal e funciona bem. E aí, eu vou fazer um teste, olha só. Eu vou colocar aqui no... O que vai acontecer primeiro? Ele vai reclamar do nome vazio ou ele vai reclamar que a minha lista está cheia? Qual das duas reclamações vai acontecer primeiro? Compilando, executando. Ele reclamou que o nome do aluno está vazio, que é o primeiro processo, que é quando você chama o construtor. Então, quando você está passando esse valor, você está passando aqui a chamada do construtor, ele vai chamar o construtor que chama o método set, que vai receber esse valor null e vai lançar a exceção. Se você tiver um valor aqui, então, se eu tiver o valor válido, ele vai criar um objeto anônimo, e aí quem vai dar a exception vai ser lá o adiciona no final, porque a minha lista está lotada. Então, são os momentos para você entender aonde vai dar o erro e como começa o erro, a stack da execução, né? E aí, agora, tem o valor válido, ele vai dar o problema no adiciona. Quando você executa, você vai ver que o problema está lá no adiciona no final. Então, lá, adiciona no final é que deu o problema.
Se você tira esse cara e você executa, você vai ver que o problema está lá no set nome do aluno. Ele deu problema no set nome do aluno. Ele não chegou nem nesse método. Então, é muito interessante da gente ver aonde realmente está acontecendo cada exceção. Nesse momento, então, a gente já fez, e muito legal, a inserção. Adicionar no final é super fácil. Só que não é somente no final que eu posso adicionar, né? Eu posso adicionar em uma determinada posição específica. Então, por exemplo, né? Como que eu faço para adicionar em uma determinada posição específica? Porque eu poderia ter aqui, só para a gente ver, ó, Dionésio, Albertino, Clout. E aí, por exemplo, eu quero adicionar na posição de índice 1, ou seja, aonde o Albertino está, eu quero adicionar um novo valor. Se eu quero adicionar um novo valor aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso empurrar esses caras para frente. Então, eu tenho que vir aqui, pegar o Cloud, tira daqui, na verdade, né? Tá o Cloud aqui. Eu vou copiar o Cloud para cá. Aí eu vou voltar no Albertino, vou para frente de novo, copio ele lá. Esse cara aqui, eu coloco o novo aluno. Entendeu? Eu estou puxando todo mundo para o final, uma casinha a mais. Eu posso inserir, então, na posição 1. Se eu tiver tamanho válido, né, eu posso inserir desse jeito. Então, eu posso fazer essa brincadeira daí. Então, vou montar um inserir na posição, que é uma coisa que pode ser necessário. Porque, por exemplo, você quer colocar isso daqui em uma determinada ordem, você quer inserir em uma determinada posição, você já consegue fazer. Então, a gente vai montar o inserir na posição, né, o adiciona na posição. Public void adiciona na posição. Para adicionar na posição, nós temos alguns pontos que devem ser avaliados. Eu vou adicionar um aluno, então a gente sabe que aqui em algum momento vai ter um aluno, tá lá, alguma coisa desse tipo vai ter. E agora o que acontece? Eu preciso saber a posição onde eu quero inserir. Então, adiciona na posição tal, o aluno. Então, eu preciso saber qual que é a posição e quem que é o aluno que eu vou inserir. Legal. Então, adiciona na posição, precisa saber a posição e precisa saber o que vai ser inserido naquela posição. Para continuar, eu preciso fazer quais testes, né? O que eu preciso testar? Eu preciso testar o aluno? Não, porque o aluno já é testado na hora que a gente passar lá o objeto aluno, ele já vai ter sido validado. Então, não preciso me preocupar se o aluno está como nulo ou está como em branco, né? Sem nenhum valor. O que eu preciso testar nesse momento é o seguinte: eu preciso testar se eu tenho capacidade de receber isso daqui. Então, a primeira coisa que eu vou testar é verificar. Não adianta eu querer inserir em qualquer posição que seja, se a minha lista está cheia, né? Então, eu preciso saber se minha lista está cheia. Como que eu testo se minha lista está cheia? Se os alunos, ponto, seu comprimento, ou seja, a quantidade de alunos, for igual ao total de alunos que eu tenho registrado. Caraca, eu já fiz isso, né? Eu já fiz aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou ter que copiar, ó. Já tem código repetido de novo. Bom, se eu tenho um código repetido e eu já usei ele mais de uma vez, eu posso pensar em testar se a lista está cheia, né? Eu vou tirar esse cara aqui e vou fazer um método aqui. Esse método só vai ser testado aqui dentro, então private void lista cheia é o nome do método, lista cheia. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir e vou testar esse cara. Então, o teste é isso daqui. O total de alunos
é um atributo. Então, eu tenho acesso aqui. O tamanho do array é um atributo também do array, que é um atributo. É um atributo do objeto array. Então, eu tenho acesso também. Logo, eu só preciso fazer isso aqui. Dessa forma, eu nem vou colocar assim, né, lista cheia. Eu vou colocar assim, ó, lista cheia. Aí eu vou colocar da mesma forma, ó, lista cheia. Se a lista está cheia, pronto, já vai reclamar. Então, isso daqui é uma coisa interessante para mim. Agora, o que eu posso testar, né? Bom, já testei se o aluno está ok, o aluno está sendo inserido, está ok, porque é validado antes. Estou testando se tem posição válida. Não, eu estou testando se a lista está cheia. Agora eu deveria testar se a posição é válida, porque o cara pode querer inserir, por exemplo, na posição -7. Existe posição -7? Não existe. O array começa na posição 0, então a gente tem que usar uma forma, né, de validar a posição. Então, já que eu já criei aqui um método de validação, né, eu vou criar um segundo método de validação, né? Private, por enquanto void, valida posição. E esse cara recebe um int posição. E aí, o que eu preciso testar, né? Isso daqui é uma coisa importante. Se a posição ela for menor que 0, então se a posição for menor que 0, é um problema. Se a posição que eu estou inserindo for menor que 0, e se a posição for maior que o limite do meu array, então, né? Vamos voltar lá no nosso desenho. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu inserir, né? Se eu mandar inserir um aluno na posição, sei lá, -7, beleza, aqui já vai pegar, né? Então, posição menor que 0 já reclama. Então, eu posso inserir na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3. Mas a posição 4 eu não posso inserir. Por quê? Porque ela é vazia. Ela não tem nada, eu não posso inserir nela. Por exemplo, eu não posso inserir nessa daqui. Não posso inserir na 8, não posso inserir na 9, não posso. Porque senão, né, vou inserir aqui o Bruninho. Olha lá, o Bruninho. Inseri lá na última posição. Eu fiquei com essas posições daqui vazias. Eu tenho um buraco no meio da minha lista. Quebrou as pernas esse buraco, mano. Esse buracão aí ficou ruim. Por quê? Porque aí fica com fragmentos. E aí eu perdi totalmente o meu controle de quantidade de elementos. Se eu incrementar um aqui, quando eu for adicionar, eu não vou adicionar nessa, eu vou adicionar na próxima. E aí, aquele esqueminha que a gente tinha feito para controlar foi por água abaixo. Então, eu não posso me limitar ao tamanho do array. Eu tenho que me limitar à quantidade de pessoas, né, que eu tenho. Se eu tenho 3, eu tenho 0, 1, 2, 3. Só tenho esses caras aqui. 0, 1, 2. Então, é menor que esse cara. Então, quer dizer que se a posição ela for menor que 0 ou a posição for maior ou igual ao total de alunos, acompanhou a ideia? Total de alunos, a gente vai lançar uma exceção nova aqui, ó. Vamos lançar a exceção. Agora, o que eu vou falar? Posição inválida. Posição inválida. E aí, o que eu faço agora? Vou chamar o meu valida posição. Beleza. Aqui eu já testei se a lista está cheia. Agora eu vou validar a posição passando a posição. Se a lista não está... Aqui eu já tenho o aluno ok. A lista não está cheia. A posição é válida. Porque ele lança exceção. Posição é válida. O que eu faço? Pô, já tenho tudo. Eu tenho um aluno, a lista tem espaço, a posição é uma que está certa, eu vou inserir o aluno. Então, o que eu vou pegar e eu vou fazer? Se eu pegar e falar aqui, alunos na posição, posição, recebe o aluno, isso daqui dá chabu. E dá um chabu gigantesco. Por que dá um chabu gigantesco? E eu estou falando que dá. Porque, olha só,
Eu vou tentar agora adicionar o Bruninho. Então, o Bruninho é o nosso novo elemento. A gente tem 4. Eu quero inserir na posição, sei lá, na posição 1, o Bruninho. Na posição 1, eu quero inserir o Bruninho. O que acontece? Se eu vim aqui na posição 1 e inserir o Bruninho, eu perdi o novo aluno que eu tinha. Então, quem estava naquela casinha, eu perdi. O que tenho que fazer? Quando eu for inserir na posição 1, eu tenho que pegar esse cara e copio para a posição seguinte. Esse cara, copio para a posição seguinte. Esse cara, copio para a posição seguinte. Agora sim, eu insiro o Bruninho no lugar correto. O Bruninho foi inserido na posição 1. Então, eu tenho que empurrar todo mundo lá para o fundão, abrir um espaço, e aí eu coloco o valor que eu tenho ali. Se eu fizer dessa forma daqui, eu só estou executando o último passo. Então, aqui ainda está me faltando mover todo mundo. Eu preciso abrir um espaço. Então, eu preciso abrir um espaço. Preciso abrir um espaço. Preciso abrir um espaço aqui. Beleza, vamos abrir esse espaço. For. Vou ter que fazer um laço. Ali já era óbvio que esse é um laço, né? Vou fazer um laço aqui. E aí o que acontece? Como que eu vou controlar essa movimentação, né? Essa movimentação, eu tenho que imaginar o seguinte. Eu tenho que pegar a posição final e mover mais uma. Então, eu tenho que mover mais uma. E qual que é a posição final? Eu tenho aqui, antes desse cara ser inserido, né? Vou tirar ele daqui. Vai ter mais uma casinha aqui. Tenho aqui 4. Se eu for ver, é 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar esse para a próxima. Então, quem que é essa daqui? É a própria 4, que é o próprio tamanho que eu tenho lá, o tamanho, o total de alunos que eu tenho. Logo, o que eu vou fazer? Eu vou começar a puxar na posição 4, eu vou copiar esse cara para cá. Na posição 3, eu vou copiar esse cara para cá. Na posição 2, eu vou copiar, na posição 4, eu vou copiar o 3 para cá, na posição 3, eu vou copiar o 2 para cá, na posição 2, vou copiar o 1 para cá, e aí acabou. É isso daí que eu quero. Então, eu vou fazer um laço, e aí, muito a contragosto, vou fazer um laço inverso, né? Sabe que eu não gosto muito, mas vamos fazer. Então, a posição atual é justamente o total de alunos. É aqui que começa. E ele vai fazer até a posição atual ser igual à posição que eu quero, né? Então, ele tem que ser igual à posição que eu quero? Não. Se ele for igual à posição, por exemplo, né, vou querer inserir na posição 1. Então, posição 4 copia a posição 3. Posição 3 copia a posição 2. Posição 2. Mas eu estou na 2 ainda. Então, eu não cheguei na 1. Ou seja, não é igual à posição, é maior que a posição. Beleza. Então, eu já sei que é maior que a posição e não igual. Então, a posição atual tem que ser maior que a posição que eu quero colocar. A posição que eu quero colocar. E aí, atual mais mais. Mais mais. Menos menos. Vou decontando, né? Então, feito isso, o que eu vou fazer? Agora eu vou falar o seguinte. Alunos na posição atual é igual ou recebe, né, os alunos na posição anterior, que é a atual, menos 1. Para ficar mais claro, isso aqui é para deixar claro, né? Eu vou criar aqui, ó, int anterior. É para deixar assim, a leitura ficar bem clara. Anterior. Que é exatamente atual menos 1.
ele vai copiar tudo, ele vai mover. Feito isso daí, o que, que acontece? Terminou esse processo de puxar todo mundo uma casinha para lá, eu vou adicionar o aluno na posição que eu quero. Feito isso daí, o total de alunos é incrementado. Então, a gente incrementou o total de alunos. Beleza, agora a gente tem um adiciona na posição, se tudo tiver certo, vai funcionar. Compilado, não tem erro, vamos testar esse adiciona na posição. Vamos mexer nesse cara aqui. Então, agora a gente tem uma, duas, eu quero colocar o Cloud na posição do Albertino. Então, eu quero que fique José Everson, Albertino e Cloud. Então, não é adiciona no final, é adiciona na posição. E eu quero que ele fique na posição 1. Né? É isso que eu quero que aconteça. Que o Cloud fique na posição 1. Eu só vou deixar esse último comentado por enquanto, porque aí eu não quero que faça ele agora. Né? Estou adicionando o Cloud na posição que o Albertino estava. Estou querendo colocar ele lá naquela posição. Compilou, rodou, olha só que legal. Quando a gente adicionou na posição, o Cloud foi adicionado na posição do Albertino. O Albertino estava aqui. O que, que aconteceu? Ele foi passado para cá. Essa posição ficou disponível para a gente colocar o Cloud sem perder dado. Beleza, a gente inseriu na posição ali que estava. E se eu testar agora para passar dos limites, né? Vamos ver o que, que acontece. Só que eu quero inserir numa posição que não existe. Vou mudar aqui o trato. Eu quero inserir numa posição negativa, menos 4. E aí eu quero inserir o Dionésio numa posição negativa. Compilou, executou, e olha lá, a lista está cheia. Beleza, a minha lista está cheia. E aí o que, que acontece? Ó, que legal. Isso daqui é um aluno válido, porém, isso daqui não é uma posição válida. Mas, antes de qualquer coisa, de tentar inserir em qualquer posição, a gente fez um teste para verificar se a lista estava cheia. Então, qual exceção aconteceu primeiro? Lista cheia. Se eu quisesse, por exemplo, testar, validar a posição primeiro, eu poderia validar a posição primeiro. Só inverter esses dois. Como eu não quero fazer essa inversão agora, eu vou aumentar a nossa lista para 4. Só para a gente ter a última posição, só para a gente ver. Compilou aqui, vamos executar a outra. Rodou, agora ele deu posição inválida. E aí o valor menos 4 é um valor inválido. Se você quiser, ainda dá para trabalhar melhor essa exceção, né? Porque eu falei posição inválida. Qual posição inválida, né? Quando a gente lançou a exception, a gente falou posição inválida. Acabou. Posição menos 4, inválida. Você pode colocar aqui, ó, posição, né? E aí a gente recebeu a posição. Fica legal, porque olha só agora, na hora que você executa, ele vai falar, ó, a posição menos 4 é inválida. Ela não vale nada, não, isso aí não pode. Ou ainda, se eu quiser inserir a posição 159, iria, né? Obviamente, se eu tentasse fazer, dar um array index out of bounds, né? Porque eu estou tentando acessar a posição, mas eu estou tratando isso, logo não dá o array index out of bounds, tanto negativo como ultrapassando o limite superior. Então, você tem agora aqui, ó, exception, posição 159, é uma posição inválida. Então, você tem essa possibilidade de ver uma mensagem mais amigável sendo trabalhada e vendo o valor da posição. E você pode trabalhar isso daí. Não é um array index out of bounds, mas é um argumento inválido. Isso aqui não pode ser. Dentro das possibilidades, a gente testou, então, a posição e a gente consegue inserir numa posição qualquer. Olha agora, né, uma coisa importante. Eu falei para vocês que a gente pode adicionar um valor no final da lista. Então, se eu quiser colocar um valor aqui, adiciona no final.
Em uma das posições existentes, eu também consigo adicionar. Mas e se eu quisesse adicionar no começo da minha lista? Se eu quisesse inserir no começo da minha lista? Para inserir no começo da minha lista, então eu quero inserir aqui. Então, para inserir um valor aqui, ó, quero colocar aqui, o novo valor vai vir aqui, ó. Como que eu faço? Para inserir nessa posição, eu preciso puxar esse cara para cá, esse cara para cá e assim por diante, até copiar esse cara para cá, para liberar para eu poder fazer. Bem, inserir no início, então, é um processo que a gente já conhece. Então, vamos criar aqui um inserir no início, né? Public void adiciona no início. Passando o aluno como parâmetro do que a gente quer adicionar. Então, a gente quer adicionar um aluno. Está lá o nosso aluno. E aí eu falo para vocês, pô, legal, a gente vai ter que fazer aquele processo. Meu, mas já tem. Então, por que eu não chamo, quando eu quero adicionar no início, o adiciona na posição 0, passando o aluno como parâmetro? Preciso testar mais alguma coisa? Não. Beleza. Esse cara aqui tá jóia, a gente já fez. Então a gente conseguiu adicionar no final da lista, adicionar no início da lista, adicionar numa posição. Vamos testar se esse adiciona no início funciona. E se agora, como eu tenho 4, né, eu quero adicionar no início. No início. E aí eu quero adicionar esse cara aqui, o Dionésio, no início. Se eu quiser adicionar no início, então ele vai ter que ficar Dionésio, Joséverson, Albertino e Claude. É isso aí, né? Não, é Joséverson, não, vai ficar Dionésio, Joséverson, Claude e Albertino. É essa a ordem que tem que ficar. Compilando, executando. Olha lá que bonitinho. A gente tem Dionésio, Joséverson, Claude e Albertino. O primeiro a ser inserido foi o Joséverson, o segundo a ser inserido foi o Albertino. Só que a gente inseriu o Claude no lugar que estava o Albertino. Então o Albertino foi empurrado. E aí depois a gente inseriu o Dionésio na primeira posição. Logo, os outros foram empurrados. Então o Joséverson, Claude e Albertino foram para o final e a primeira posição a gente conseguiu colocar o Dionésio. Legal, a gente já trabalhou então com insere no final, insere numa posição e insere no início. Então a gente trabalhou com as 3 possibilidades de inserção, né? Então a gente pode inserir em qualquer lugar da nossa lista. E o legal é que a gente está validando para que não tenham buracos na hora que a gente faça, porque esses buracos são complicados de gerenciar e administrar por uma questão performática. Vamos entender um processo muito importante. Vamos analisar o código de inserção que a gente está fazendo até agora. Quando a gente pegou e falou aqui do nosso adiciona aluno, ele ficou muito bacaninha, muito bonitinho, né? A gente fez lá um laço, tinha um return no meio do caminho, se ele passasse, dava uma exception. Meu, bacana, muito joia, perfeito. Só que o que acontece nesse momento daqui? Esse adiciona, do jeito que ele está fazendo aqui, a gente tem um problema. Vamos corrigir ele, que eu acho que é uma coisa importante para não dar pau lá na frente, né? A gente não está adicionando o aluno, né? O contador de alunos, né? Mesmo não estando utilizando, eu vou colocar ele aqui só para a gente não quebrar. Se utilizar ele, não quebra as outras contagens, tá ok? Adicionou um aluno, ele retorna, beleza. Então agora, olha só que legal. A gente tem um processo que ele parece ser muito bom. No início, ele realmente é muito bom, porque ele tem poucos alunos inseridos. Mas conforme a minha lista vai crescendo, esse processo vai começando a ficar custoso. Então, ele vai variando de um tempo instantâneo, que eu vou lá e já, pum, insiro o aluno na posição direitinho, beleza, direto, rápido, para um momento que eu tenho que varrer o meu array. Então, eu estou variando de um tempo instantâneo para um tempo do tamanho do array. Então, quando eu estou fazendo essa variação de tempo, esse cara daqui, ele é bom quando eu tenho poucos elementos e uma droga quando eu tenho muitos elementos. Porque aí ele vai começar a ficar lento conforme eu vou adicionando. Então,
conforme eu adiciono novos alunos, ele deixa de ser legal. Para a gente solucionar esse problema, a gente viu que tem uma solução bonitinha, né? Que é o adiciona no final. O adiciona no final, ele vai pegar e vai direto naquela posição e coloca. Então, para adicionar no final, sempre é a melhor saída para um array. Então, para um array, adicionar ao final dele é sempre a melhor saída. Por quê? Porque é rápido inserir naquela posição. O acesso daqui é direto. Pum, vai lá naquela posição. Insere, inseriu, acabou. Ele não tem que passar pelos outros. Porque a gente utiliza um artifício que é um controle de posição. Algumas pessoas chamam de flag, algumas pessoas usam de índice, de ponteiro. Então, tem vários nomes utilizados. A gente está utilizando aqui um marcador, aonde é a posição que vai poder ser inserido um novo elemento. Então, isso daqui é rápido. O tempo é extremamente ótimo, porque ele é instantâneo. Mandei inserir, inseriu. Mandei inserir, inseriu. Sempre o inserir no final de um array é muito rápido. Só que a gente nem sempre quer inserir no final do array. A gente pode querer inserir numa posição específica ou no início do array. Que para a gente indifere. O início do array só quer dizer que a posição é 0, né? É a única diferença que tem. Mas para fazer a inserção em qualquer posição diferente da última, não importa se no início ou em uma posição do meio do array, a gente tem que fazer um processo de movimentação dos dados. E aí a gente tem um custo considerável. Por quê? Quanto antes eu quiser inserir, mais dados eu vou movimentar. Então, quanto mais no início do array eu quiser inserir, mais dados eu movimento. E isso daí, performaticamente falando, não é bom, porque eu tenho que movimentar um grande volume de dados. Então, quando eu estou com um array e eu mando ficar inserindo no início do array, é a pior coisa que eu poderia escolher. Então, eu tenho um array e eu mando adicionar no início do array, isso daí é horrível. Por quê? Cada inserção que eu faço, ele tem que copiar todos os dados uma casinha para frente. Olha que coisa performaticamente imprudente. Quando eu tenho 10 elementos, pô, tranquilo, 10 elementos, sossegado. Mas quando eu tenho 10 milhões, isso daí é um absurdo. Se eu quiser acionar lá o 10 milhões e 1, eu tenho que mover 10 milhões de elementos para frente. Para liberar a primeira posição, para eu inserir o 10 milhões e 1. E se eu quiser inserir o 10 milhões e 2, eu tenho que mover 10 milhões e 1 elemento para frente. É muito antiperformático. Então, isso daí começa a nos dar noção que existem momentos que a gente deve utilizar um array e momentos que a gente não deve utilizar. Se a gente quiser utilizar, existem outras estruturas, né? Se eu quiser inserir no início, existem outras estruturas mais preparadas para isso, que são mais performáticas do que o array. O array ou qualquer coisa baseada em array não é performático se você quiser adicionar no início. Se você quiser adicionar no final, beleza, ele é altamente performático. Mas adicionar no início ou em qualquer outra posição é custoso para o array. Só no final que não é. Então, ele é muito não performático se você quiser, por exemplo, fazer o que a gente tem brincado de fazer. Pegar um elemento, inserir numa posição qualquer aí para você fazer, por exemplo, uma ordenação. Eu achei um elemento, quero inserir ele naquela posição, fiz uma cópia, vou inserir o outro na posição que estava. Posso. Performaticamente falando, é uma droga, porque dependendo da quantidade de elementos, ele tem que mover todo mundo para poder. Não é legal. Não é legal isso daí. Então, não é uma boa essa brincadeira daí com arrays. O que a gente tem que entender, então, é que o array ele é ótimo para quando você tem o acesso direto à posição dele. Quando você não tem o acesso direto à posição dele, deixou de ser legal. Aqui tem um outro problema performático, né? Que a gente falou no adiciona. Ele tem que passar por todo mundo. Normalmente, quando a gente está passando por todo mundo, não é legal. Então, quando vê um laço que passa por todo mundo, será que não tem um jeito de já colocar na posição específica? Então, esse cara daqui de adicionar na posição específica, ele é perfeito. Os demais, você cai no problema do laço de novo. Quanto mais próximo do início, pior. Então, fica aí registrado essa ideia. Então, adicionar é muito bom. Só que você
preferencialmente, utiliza array quando você adiciona no final dele. Se você não estiver adicionando ao final do array, você vai ter probleminha. E aí você vai ter probleminha mesmo. Então, adicionar ao final do array é um problema complicado. Olha só agora que interessante. Quando você está falando de adicionar, né, você tem que lembrar que você pode remover. Então, óbvio que a gente vai montar um esquema de remoção, né? Então, a gente já tem os adiciona, eu só estou conseguindo colocar aluno, e se o aluno desiste de fazer o curso? E se eu quiser remover o aluno do meu curso? Ele saiu, ele não quer fazer mais, ou ele concluiu, eu quero remover do curso. Como que eu faço? Preciso criar a remoção. Obviamente, a gente vai ter a remoção do final, a remoção de uma posição qualquer e uma remoção do início também. Então, são os 3 casos que a gente vai trabalhar na próxima aula, a remoção de um elemento. Ainda para fechar essa daqui, a gente tem algumas possibilidades, né? Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, pegar um elemento específico, de uma posição específica. Eu quero pegar um elemento de uma posição específica. Bora montar um pegar o elemento? Então, vamos fazer aqui um public. Public. Para pegar o elemento, quando eu vou usar a função, ela tem que me devolver o elemento. A gente está lidando com aluno, então eu tenho que devolver um aluno. É um get, né? Na verdade, eu fiz aqui um set, estou fazendo agora um get, porque é o pega, né? Então a gente vai fazer o get. Só que o get nosso é indexado, né? Eu vou chamar ele de pega. Pega. E aí eu quero saber qual posição eu quero pegar. Isso daqui é uma coisa interessante, porque é altamente performático esse processo. Porque lembra que a gente conversou sobre posição? Quando eu falo sobre posição, e a gente estava conversando aqui no de cima, a gente tem um detalhe, né? Aqui, quando eu falo de acesso direto à posição, é rápido. Um array, ele é indexado para ser performático. Então, quando eu uso o índice para acessar as suas posições, é algo extremamente performático, algo extremamente rápido. Então, quando eu quero pegar algum determinado elemento em uma determinada posição, muito tranquilo, muito fácil. Só que eu tenho alguns problemas que eu tenho que avaliar. Primeiro, se o meu array estiver cheio, eu preciso testar alguma coisa? Não. O array cheio, se está cheio, beleza, eu tenho coisas para pegar. Mas e a posição? Preciso validar a posição? Sim, eu preciso validar a posição. Então, eu tenho que valida posição. Isso daqui é verdade. Só que antes de validar a posição, e se a minha lista estiver vazia, né? Eu não testei. Até agora eu só falei de lista cheia, porque a gente está adicionando. Mas eu vou ter que testar se minha lista está vazia. Então, o que leva a gente a entender que nossa lista está vazia? Porque se ela estiver vazia, não importa, não existe posição. Então, posição não é válida de jeito maneira. Então, tem que falar que a minha lista está vazia, não tem elementos. Então, o que acontece com a lista vazia? Vamos fazer um testador de lista vazia, né? A gente já fez lá lista cheia, valida a posição, private, void, lista vazia, e aí o nosso lista vazia. O que acontece? Que teste que eu tenho que fazer, né? Para a lista estar vazia, então eu tenho que testar se o total de alunos é igual a 0. Se o total de alunos é igual a 0, a minha lista está vazia. Então, se o total de alunos é igual a 0, eu vou mandar a mensagem avisando, a lista está vazia. Então, se o total de alunos é igual a 0 e eu estou tentando pegar uma posição, ela está vazia, vou reclamar. Lista vazia. Não tem elementos. Então, agora eu posso pegar e testar esse cara direto lá embaixo. Então, esse cara daqui, eu já posso chamar e vai facilitar a minha vida. Eu vou testar se a lista está vazia. Se a lista está vazia, beleza, ele já não vai fazer. Por quê? Porque não tem posição. Depois, valido a posição. Joia. Se a lista não está vazia, se a posição é uma posição válida, return o aluno na posição que eu falei.
Então, alunos na posição. Acabou. Ele vai retornar um aluno. E aí, perfeito, ele retorna o aluno na posição que a gente quer. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, para pegar um aluno, muito tranquilo, a gente já consegue pegar um aluno aqui muito fácil. Então, o aluno já está lá. Agora, para a gente testar, por exemplo, né, a gente já tem aqui antes que ele estoure nossa lista de qualquer forma, né? Aqui a gente não vai adicionar mais porque ela já está lotada. Eu vou começar aqui a ver se eu consigo pegar um aluno, né? Então, vamos pegar um dos nossos alunos. Eu quero fazer aqui, ó, C1 ponto pega, e eu quero pegar quem está na posição 2, sei lá, 2. Quero pegar o aluno que está na posição 2. Pega na posição 2. Vamos ver o que acontece. Compilou, rodou. Olha que legal. O pega na posição 2, ele trouxe o cloud. 0, 1, 2. Trouxe o cloud. O aluno, cloud. Belezinha. Ele consegue pegar. Se você inserir, obviamente, uma posição inválida, né? Por exemplo, -2, compilou, rodou, você vai ver que vai dar uma exception dizendo que a posição -2 não é válida. Se você tentar, por exemplo, pegar a posição -2 na hora que você criou aqui, né? Então, logo no início, você criou o curso, setou a descrição, você tentar pegar a posição 2, compilou, executou, ele não vai dar que a posição é inválida, ele vai dar que a lista está vazia, porque ela literalmente está vazia, não tem ninguém, está vazia, vai reclamar ali. Então, a gente consegue ver que o nosso pega funciona. Por exemplo, pegar aqui na posição 47, não tenho tudo isso, né? Então, compilou, executou, também a posição 47 é uma posição inválida. Se eu pegar, por exemplo, né, posição 4, tamanho 4, posição 4. 4 não existe, tem 0, 1, 2, 3. Tem que pegar na posição 3. A última posição, 3. Compilou, executou. Olha lá, posição 3 pegou o Albertino. Então, joia, a gente consegue pegar a informação que a gente precisar com o nosso método. E aí a gente já montou, então, para adicionar no final, em qualquer posição, no início, e para pegar um elemento. A gente já consegue, então, manipular. Na próxima aula, a gente implementa o remover. O remover tem algumas dores de cabeça também, não é tão simples remover, né? A gente precisa também controlar as posições e fazer as movimentações necessárias. Então, para a próxima aula, remover da nossa lista vai ser na nossa atividade aí.